Hora de falar sobre Rony. Quero te explicar todo o caos da terça-feira com a entrada dele na justiça contra o Atlético Mineiro e a possibilidade, será que existiu, de ele se tornar reforço do Corinthians. Vamos começar seguindo a ordem cronológica das coisas. Rony andava muito incomodado com a inadimplência do Atlético Mineiro e consultou seu advogado, e ao constatarem que havia 3 meses de inadimplência em relação ao fundo de garantia, o Rony notificou o Atlético com uma ação na justiça pedindo a quebra do contrato. Um oficial de justiça levou a situação para o Atlético e foi a partir daí que o Galo começou a correr atrás do prejuízo. Até porque se o Rony vencesse essa disputa, o Atlético seria condenado ao pagamento de 55 milhões de reais, equivalentes ao que deve e a tudo que o Rony receberia até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato. Houve uma ligação do Cuca, depois Paulo Brax e Vitor entraram em contato e, por último, Rubens Meninho, principal acionista do Galo, conversou com Hércules, que é pai e também o representante do Rony. Todos prometendo que nessa quarta-feira todas as pendências entre Atlético, Rony e seu representante serão quitadas. Rony reclama dos 3 meses de fundo de garantia, de prêmios de conquistados dentro de campo, da luva, o prêmio pela assinatura do contrato, de direitos de imagem e também salários. Essas questões serão resolvidas além da comissão para o pai e empresário dele. O Atlético também prometeu quitar todas as pendências com outros atletas. 3 jogadores haviam entrado com notificações extrajudiciais contra o Atlético. Não é um processo na justiça, mas você avisa ao clube e dá um prazo para que ele pague em 48 horas, sob o risco de esses jogadores seguirem o mesmo caminho do Rony. Os 3 atletas que fizeram essas notificações extrajudiciais: Gustavo Scarpa, de quem vou falar daqui a pouquinho, Igor Gomes e Guilherme Arana. Pois bem, sobre Rony no Corinthians, Samir Carvalho, meu amigo e dono de um canal aqui no YouTube que cobre o Timão, chegou a afirmar na tarde de terça-feira, em meio ao caos por conta da notícia do processo aberto do Rony contra o Atlético, o Samir afirmou que o Corinthians era um dos interessados na contratação do atleta. Foi conversar com uma pessoa próxima ao Rony e posso assegurar que o Timão não fez contato, embora outros 10 clubes do Brasil e do exterior tiveram conversas com o pai representante do Rony na tentativa de entender as condições do negócio. O que eu ouvi é que não faria sentido o Rony deixar o Atlético alegando salários atrasados para se mudar para o Corinthians, que tem tantos problemas quanto o Galo no que diz respeito a pagamentos. Rony decidiu retirar a ação, não está mais cobrando esses 55 milhões de reais do Galo e vai continuar no clube. Já que falei sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma informação importante. Nessa terça-feira, a diretoria alvinegra enfim acertou a data para o pagamento do prêmio do Campeonato Paulista, que segue pendente. Serão feitos pagamentos em 3 parcelas, a primeira delas a partir de 25 de julho. Esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi: o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B.
que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de R$80 mil em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses R$80 mil num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de R$3 mil. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians que se livrou do temido transfer ban, aquela punição que impede os clubes de registrarem atletas. Timão, se tivesse essa pena imposta contra si, precisaria ficar 6 meses sem registrar jogadores. É que terminou nessa segunda-feira o prazo para o pagamento da primeira de 24 parcelas de um grande acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O maior credor desse grande acordo é o Cuiabá, que tem R$18 milhões para receber ao longo de 6 anos. O Corinthians até chegou a tropicar, pagando apenas 150 mil dos 783 mil que tinha como pagamento nessa segunda-feira. No final do dia, houve o restante do pagamento desse dinheiro e o Corinthians se entende completamente livre do risco de punição via transfer ban. Acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas homologado em abril e prevê o pagamento de R$76 milhões para diversos credores diferentes ao longo de 6 anos. Esses pagamentos são feitos a cada 3 meses. Só para completar o noticiário alvinegro, a situação de Dorival Júnior segue delicada. Não deve ser demitido depois da partida contra o Cruzeiro, ainda que o Timão perca na Neoquímica Arena. O Fabinho Soldado é um dos seus defensores. Há uma parte da diretoria que entende que ele precisa ficar pelo menos até os jogos contra o Palmeiras válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, se perder para o Verdão, aí certamente rua. Em relação a Memphis Depay, o Timão discute internamente se não vale a pena chamar o holandês para uma discussão para rescisão do contrato. E aí, Memphis, você toparia rescindir o contrato de forma unilateral, sem que ninguém tenha de pagar multa? Essa definição deve acontecer nos próximos dias e se houver uma maioria de votos dentro da diretoria, esse assunto vai ser tratado diretamente com o Memphis. Enquanto isso, o Corinthians torce para que pintem propostas do exterior vindas pelo Memphis. O Corinthians adoraria aceitar qualquer oferta, ainda que nem conseguisse muito dinheiro com a saída do holandês. Se você concorda com essa situação, como é que você vê esse caso? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar 2, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado. Ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saídas de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola.
Só para arrematar, em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira? Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões de reais. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos 26 milhões de reais, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo. Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo, o fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile é levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, dentro de casa, e o Botafogo, na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí, começam os 2 confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no Timão. É verdade. Vojvoda é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado, o ex-presidente do Timão. Foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade, o COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte, ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o Movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas 2 do Corinthians, Hugo
vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.